Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre edição de genomas, né? O que é edição de genomas e como acontece, quais são as técnicas que fazem parte então dessa gama de edição de genomas. Na transformação genética de plantas, então, faz-se uso ou da Agrobacterium tumefaciens ou da biobalística, que são técnicas que fazem a inserção de genes no genoma da planta. Lá na terapia gênica, faz-se uso então de vetores virais para fazer esse tipo de edição, então para inserir genes. Esses genes podem ser inseridos no genoma ou podem não ser inseridos no genoma. Então, o DNA só fica lá dentro do núcleo, onde vai ser então transcrito e traduzido. Esse DNA vai ser transcrito e traduzido em proteínas lá no citoplasma. O problema dessas duas abordagens é que esses tipos de transformações acontecem de maneira aleatória. Então, não se sabe em que parte do genoma vai ser colocado esses novos genes. Sabe-se, né, tem-se uma noção de que Agrobacterium e alguns tipos de retrovírus têm preferência em fazer essa inserção em locais menos condensados do DNA, em locais onde se esse DNA está menos condensado, quer dizer que existe uma expressão maior de genes naquela região. Só que isso também é um problema, porque se existe uma expressão maior de genes nessa região, isso significa que esses genes são expressos, né, e que devem ter uma importância para aquela célula e para aquele indivíduo, então devem ser expressos. E aí pode ser que essa inserção de gene acabe interferindo um gene importante para as plantas ou ainda para o indivíduo. Contudo, né, surgem então as novas técnicas de transformação que a gente chama de edição de genomas, que são técnicas que surgiram graças, né, a essas novas ferramentas que a gente vai ver, mas também ao sequenciamento dos genomas, que possibilitou então que fosse possível conhecer todas as regiões do genoma e saber em qual região seria possível então integrar um DNA, integrar um gene, sem interferir os processos da célula. A principal diferença entre essas metodologias é que as metodologias tradicionais, então lá para as plantas utilizando o Agrobacterium ou ainda utilizando biobalística, a inserção desses novos genes acontece de maneira aleatória. Isso também acontece, logicamente, para terapia gênica. Então, esses genes vão ser inseridos de maneira aleatória e, eventualmente, esses genes vão ser inseridos numa região boa do genoma. O que acontece aqui também é que, dependendo da região onde esses genes vão ser integrados, acontece então o que a gente chama de efeito pleiotrópico. Então, dependendo ali da região em que esse gene vai ser inserido, vai acontecer uma diferença no fenótipo. Então, é inserido aquele gene e é esperado um fenótipo específico. Mas o que acontece é que, dependendo dessa região, esse gene pode ter mais de um fenótipo, então ocasionar mais de um fenótipo. Vou dar um exemplo aqui básico. Quando a gente faz, né, a transformação genética de plantas, pode ser inserido esse gene em alguma região que interfere ali em outros genes, e aí essa planta vai ter alguns problemas no desenvolvimento. Então, aquele gene que teria então uma função, deveria apresentar um fenótipo, vai ocasionar um fenótipo diferente na planta, ao contrário do que era esperado. O que acontece então com as técnicas de edição de genoma é que essas técnicas são alvo específicas. Então, nós conhecemos nós temos o sequenciamento dos genomas e aí então a gente consegue saber uma região boa do genoma em que o genoma não está tão condensado, então tem expressão, mas ao mesmo tempo é uma região em que não tem outros genes e dessa maneira não vai interferir nos outros genes. Existem três principais técnicas de edição de genomas. A primeira delas se chama zinc fingers, a segunda são os TALENs e a terceira, que é a mais utilizada de todas, é o CRISPR, que é uma das mais
uma das mais eficientes dessas 3 técnicas. Nesse vídeo, nós vamos falar de zinc fingers e talens. E no próximo vídeo, nós vamos falar de CRISPR mais especificamente. O que são os zinc fingers, então? Zinc fingers são chamados, então, de dedos de zinco, são domínios proteicos, e esses domínios proteicos geralmente são encontrados em fatores de transcrição, que são aquelas proteínas que ligam a expressão dos genes, a transcrição dos genes. Esses zinc fingers, né, esses domínios proteicos, são encontrados em bactérias e também nos humanos, mas em uma gama grande de indivíduos, né? Então, de procariontes até eucariontes. Esses domínios proteicos, então, reconhecem 3 nucleotídeos por vez. Então, são proteínas com mais ou menos ali 30 aminoácidos, e esses 30 aminoácidos conseguem se ligar e reconhecer 3 nucleotídeos por vez. Baseado, então, nessas proteínas, foi desenvolvida, então, essa técnica de edição de genomas. Então, esses domínios de zinco, né, são desenhados especificamente para se ligar a 3 nucleotídeos por vez, né, como eu falei, cada domínio se liga a 3 nucleotídeos por vez. E aí, ligado a esses domínios, a esses dedos de zinco, é utilizada uma enzima que é chamada FOC1. Essa enzima é uma enzima de restrição, mas essa enzima só corta o DNA quando existe uma outra enzima dessa daqui do outro lado da fita, na outra fita, e aí essas fitas se reconhecem e aí causam uma quebra do DNA. Então, basicamente, funciona da seguinte forma. Então, a gente tem aqui uma sequência de DNA. Essa sequência é reconhecida aqui por esses zinc fingers que foram desenhados. Então, foram desenhados esses domínios. Esse primeiro domínio para reconhecer a região ATG, o segundo para reconhecer a região CTT e o terceiro para reconhecer a região AAG. E aí a gente tem a FOC1 ali, essa enzima, ligada a esses domínios, a esses dedos de zinco. Como eu falei, para que essa enzima faça a quebra do DNA, precisa ter uma outra enzima na outra fita do DNA. Então, essa é desenhado, então, aqui no caso são regiões iguais, que são reconhecidas pelos dois lados. E aí do outro lado, então, existe outros dedos de zinco, outra enzima FOC1 que reconhece essa região, essa mesma região dessa primeira aqui. E aí, quando existe, então, o reconhecimento, quando existem 2 FOCs, uma em cada fita de DNA, então aí é feita a quebra desse DNA, que a gente chama de dupla quebra do DNA, que em inglês, né, fica DSB, né? Então, significa dupla quebra do DNA. Então, basicamente, né, essa técnica que foi utilizada nada mais é do que uma enzima de restrição muito específica que reconhece só uma região em que foi desenhado esses dedos de zinco. Então, são desenhados esses dedos de zinco em regiões específicas onde se quer quebrar esse DNA. E aí, então, essa metodologia aqui, então, essa técnica só vai reconhecer essa ferramenta só vai reconhecer essas regiões específicas no qual foram desenhados esses dedos de zinco. Então, é possível desenhar esses dedos de zinco para qualquer combinação de 3 nucleotídeos e assim, então, é possível quebrar esse DNA em qualquer região do genoma. Então, basta saber o genoma, né? Ter o genoma sequenciado para desenhar, então, esses dedos de zinco e desenhar essa ferramenta aqui com a FOC1. O que essa dupla quebra de DNA significa, né? Como que isso edita os genomas? Eu já vou falar disso. Primeiro, eu vou mostrar as diferenças, então, dos zinc fingers para os talens, ou tails, e aí a gente vai entender o que essa dupla quebra do DNA significa. Os talens, então, significam Transcription Activator Like Effectors Nuclease, e são baseados em efetores de bactérias. O que são esses efetores de bactérias? Então, durante a interação planta-bactéria,
As bactérias emitem algumas proteínas que são chamadas efetores. Esses efetores entram dentro da célula da planta, entram mais especificamente no núcleo dessas células, e esses efetores conseguem se ligar a regiões promotoras do DNA da planta e ativar ou desativar alguns genes da planta. Então, baseado nesses efetores de bactérias que conseguem se ligar especificamente em regiões específicas, foi possível então desenvolver uma segunda técnica de edição gênica. Muito parecido com o que acontece lá com os zinc fingers, então a gente tem os talens aqui, e esses talens, né, diferentemente dos zinc fingers, cada uma dessas proteínas reconhece um nucleotídeo apenas, ao contrário do que acontece com os zinc fingers, que reconhecem 3 nucleotídeos por vez. Isso garante que seja mais fácil de manipular esse tipo de ferramenta, né? Porque cada domínio vai se ligar a um nucleotídeo específico. E aí, né, também lá da mesma forma que nos zinc fingers, é necessário utilizar uma enzima aqui, a FOC1, que da mesma forma lá dos zinc fingers, essa FOC1 só corta o DNA quando existe uma outra FOC1 na outra fita do DNA. E o mecanismo é basicamente bem parecido com o que acontece com os zinc fingers. A diferença então é que essas proteínas reconhecem um nucleotídeo por vez e a FOC só vai quebrar o DNA quando existe uma outra FOC na outra fita complementar. Então, quando há essas duas FOCs, né, essas duas enzimas, há então a quebra do DNA também, a dupla quebra do DNA, então DSD. Agora a gente vai entender o que significa essa dupla quebra do DNA. O que essa dupla quebra, então, significa? Bom, quando a célula, então, sofre uma quebra no DNA, uma dupla quebra no DNA, então uma quebra das duas fitas do DNA, existem alguns mecanismos de reparo que a célula encontra a fim de reparar essa quebra. Baseado nesses mecanismos de reparo, é possível, então, fazer a inserção de alguns genes ou deleção de alguns genes. Como funcionam esses mecanismos de reparo e o que são esses mecanismos de reparo? Existem dois tipos de mecanismo de reparo do DNA. O primeiro deles é o reparo não homólogo, que é abreviado NHEJ, e o segundo é o reparo homólogo, que é abreviado HDR. A gente vai entender o que são cada um desses mecanismos agora. O primeiro, então, que é o não homólogo, NHEJ, acontece que quando existe essa quebra, né, a fim de reparar então esse DNA, a célula faz a incorporação de alguns nucleotídeos ou a deleção de alguns nucleotídeos. Então imaginem lá que nos zinc fingers e nos talens, o objetivo é silenciar algum gene que é nocivo para o indivíduo, então seja para a planta ou para o ser humano. Então são desenhados aqueles dedos de zinco ou ainda os talens específicos para uma região do genoma que a gente quer silenciar, para um gene que a gente não quer que seja expresso. E aí, através do reparo não homólogo, né, então vai ter a quebra lá do DNA nessa região específica desse DNA que se quer silenciar, e aí, através desse reparo não homólogo, vai ser inserido ou deletado alguns nucleotídeos, e isso vai mudar o quadro de leitura daquele gene durante o processo de transcrição e também de tradução. E isso pode levar, então, ao silenciamento. É claro que esse mecanismo, né, acontece de maneira aleatória, então não se consegue controlar como que isso vai acontecer exatamente. Existem agora algumas tecnologias lá, algumas técnicas com CRISPR
que é possível agora ter uma previsão um pouco melhor de como isso vai acontecer, então induzir um pouco melhor essa inserção ou deleção desses nucleotídeos, então, para realizar o silenciamento gênico. Pois bem, o segundo mecanismo de reparo é o HDR, que é o reparo homólogo do DNA. O que acontece, então, nesse tipo de mecanismo é que imaginem aqui, então, que a gente tem uma sequência de nucleotídeos e foi feita a quebra do DNA aqui nessa região. O DNA, né, para tentar ser reparado, vai se ligar ao DNA, ao cromossomo homólogo, né? E aí vai entender aqui, né, neste cromossomo homólogo existem então sequências iguais aqui nessas pontas. E aí o mecanismo de reparo vai entender? Vai entender que se essas sequências nessa região aqui são iguais a essa região, então aqui onde teve a dupla quebra, talvez a célula, o DNA perdido foi este daqui. E aí faz a incorporação dessa região. Dessa forma, então, é possível desenhar o que a gente chama de DNA doador. Então, durante a utilização dessas ferramentas de edição gênica, são adicionados, além ali dos zinc fingers e dos talens, dependendo da abordagem, é colocado um DNA com uma região homóloga, a região ali perto da região de corte, e aí então é adicionado aqui uma região gênica, uma sequência de um gene inteiro que você quer que seja integrado ali naquela região que foi cortada. Então, dessa forma, é possível integrar um gene inteiro através dessa quebra, através desse DNA que a gente chama de DNA doador. Para resumir, então, o desfecho então, da utilização dos zinc fingers e dos talens, os zinc fingers e os talens fazem o que a gente chama de dupla quebra do DNA. Essa dupla quebra do DNA pode levar a reparos não homólogos e reparos homólogos. Através dos reparos não homólogos, como a gente viu, essas mutações podem gerar silenciamento dos genes. Então, a gente pode silenciar genes que não são interessantes para o indivíduo, genes que causam alguma doença, genes que causam alguma perda econômica para as plantas, por exemplo, na agricultura. E a gente tem o mecanismo de reparação homólogo, através do qual é possível, então, inserir genes inteiros naquela região em que o DNA foi cortado. Bom, o que eu tinha para falar sobre zinc fingers e talens eu falei nesse vídeo. Eu vou postar então um próximo vídeo a respeito do CRISPR. Então, o que é CRISPR, quem desenvolveu e qual é a importância disso, não só para a sociedade, mas também para a ciência como um todo.